Graça e paz, amados irmãos, da parte de nosso Deus Pai. Graça e paz vos sejam multiplicadas em cada coração. Novamente, iniciando uma nova semana. Primeiro dia de uma nova semana. Que maravilha! Viver estar com vida para poder glorificar ao Senhor. Nada melhor. E hoje, com uma orientação vinda na palavra do Senhor, Jesus Cristo, o próprio Jesus, quem está falando, e nós vamos ver aqui algo e orientações que não encontramos somente no que ele está falando, mas assim também como ele usou os profetas para poder anunciar, como eu sempre gosto de dizer, que toda a Bíblia aponta-se para Jesus, mostrando que há um Salvador. E o Salvador é Jesus Cristo. Querendo você acreditar ou não, não importa. Se você acreditar, glória a Deus. Se você não acreditar, Deus, Ele não vai mudar, não vai fazer com que você mude. Não, você é que precisa entender que esse Deus, Ele enviou o Salvador. O Salvador, por isso Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E interessante que é para todo aquele, sem exceção. Não tem esse nem aquele não. É para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Gosto sempre de falar nesse versículo. Para mim, é um versículo chave da palavra de Deus. Então, não há como deixar de falar de algo que para nos chamar a atenção, abrir os nossos olhos para que vejamos claramente, não ofuscado, consciente, entendendo que esse Deus, Ele é eterno, Ele é Deus. E o que fazer com alguém que criou todas as coisas? O que dizer de alguém que criou todas as coisas e depois de ter criado, tem cuidado de todas elas? Isto é algo que precisamos estar a cada momento glorificando, exaltando, bendizendo e honrando ao seu único, eterno e soberano nome, que é no nome do Senhor Jesus Cristo, o qual o Pai deu um nome que é sobre todo nome. Não tem outro, então não adianta. Querendo você acreditar ou não, não importa. Não importa. Mas a vontade do Senhor é que ninguém venha a se perder. Ninguém venha se perder. Louvado seja Deus. E sim, que todos venham chegar ao pleno conhecimento desta palavra de Deus. Por isso, a necessidade de morrermos para esse mundo e se achegar ou nos achegarmos cada vez mais para o Senhor, sendo que a palavra nos garante, em Tiago mostra, chegai-vos a Deus, e Ele, por sua vez, chegará a vós outros. Então, que você possa estar nesse momento sentindo-se tocado em chegar a Deus, para que Ele, chegando a você, você entenderá porque Jesus Cristo é o Senhor.
E todos vão ter que confessar, querendo ou não, todo joelho vai ter que se dobrar e toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos pensam, né, que isso aí é história, que Deus é que é aquele que criou, é lógico que é o Deus Criador. Mas para chegar a Ele, temos que ter um ajudador. O Espírito Santo é o ajudador. Mas temos que ter um nome, temos que ter ali como se fosse um código para chegar diante de Deus ali. Uma colocação minha, tá, meus irmãos? Um código, é um nome, temos que ter um nome para chegar diante dele. Como que você vai chegar a Deus? Você está vindo em nome de quem? Não, eu estou vindo em nome de tal, em nome de Sebastião, em nome de João, em nome... Não, então está errado. Você vai ter que chegar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E a devocional de hoje está falando a respeito desse Jesus, a respeito dele, ele mesmo dizendo na sua palavra, em João, no capítulo de número 7, e no versículo de número 37, 37 é a devocional diária. Mas eu estava aqui meditando e busquei um pouquinho acima em relação quando Jesus ele vai ensinar, quando Jesus ensina no templo da festa, ele vai ensinar no templo da festa dos tabernáculos, houve dissensão entre os fariseus, dissensão entre os judeus, né? Entre os judeus. Então, Jesus, sempre quando vamos falar de Jesus, tem alguém que não gosta. Por quê? Porque tem alguém que não gosta, não aceita. Então houve dissensão quando Jesus vai ensinar no templo da festa dos tabernáculos. E houve essa dissensão. Interessante, o bom seria ler todo o capítulo, mas eu tenho estendido de novo. Já tenho estendido de novo. Ontem cheguei 40 e poucos minutos e eu quero procurar a ser mais objetivo. Só que quando você quer falar e colocar um ponto de forma para ficar bem esclarecido, a hora passa e você não percebe. Olha só, passou 8 minutos para mim chegar na devocional e eu não falei nada. E olhando aqui nessa festa quando Jesus vai ensinar no templo da festa dos tabernáculos, que houve dissensão entre os judeus, eu vou iniciar do versículo 35, onde nós vamos ver algo muito maravilhoso. A vontade seria de ler todinho o capítulo, todo o capítulo. E você desejando, você pode examinar em João 7, que você vai ver ali como é tremendo. Como é tremendo quando Jesus ensina e aqueles que estão seguindo ao Senhor Jesus, que se tornaram discípulos de Jesus, ele não vai ter dificuldade em entender. Ele não vai ter dificuldade em entender. Mas aquele que não é discípulo, ele vai ouvir o Senhor Jesus falar e não vai ter entendimento do que ele está, dentro do que ele está falando, a que está se referindo. Né? Eu olhando aqui, os judeus, eles se maravilhavam no versículo 15. No versículo 15 ele vai falar assim: e os judeus maravilhavam-se dizendo, como sabe este letras?
não as tendo aprendido. Olha só, a dissensão, eles entram entre eles, e se você discorrer aqui vendo todinho, aí eles estão ali, eles vão questionar entre eles como que este, não tendo letras, né, no versículo de número 15, mostrando que e os judeus maravilhavam-se dizendo, como sabe este letras? Como sabe esse letras? Ele é a letra, ele é a palavra. Então, como sabe esse letras? Não as tendo aprendido, sendo que ele, sendo Deus, ele vindo, ele é o Senhor. Então ele veio para ensinar, para que o mundo não viesse a condenar, pois ele não veio para julgar, ele veio para salvar a humanidade. Então aqui olhando, Jesus, eles falando isso, Jesus responde e disse-lhe, a minha doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou. A minha doutrina, ela não é minha. Eu estou falando aqui, mas não é de mim, é daquele que me enviou. Olha a humildade, a simplicidade de não se colocar como maioral, dizendo, não, eu sei, eu sou Deus, eu sou. Não, ele vai explicar, ele vai mostrar, ensinando de forma que eles pudessem vir a entender. E Jesus respondeu, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. E outra, no versículo 17, se alguém quiser fazer a vontade dele, se alguém quiser fazer a vontade dele, saiba de uma coisa, se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então, se alguém quiser fazer a vontade dele, a vontade de Deus, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, vai entender claramente. Olha só, se alguém quiser fazer a vontade dele, do Senhor, pela mesma doutrina, pela mesma letra que os discípulos, que os judeus se maravilharam, vendo ele falar, maravilharam, sendo que não tinha como ele podia falar daquilo ali se ele não conhecia a letra. E Jesus conhecendo, interessante, é que o Senhor, ele contempla os corações. É muito maravilhoso, né? Você vê, então, Jesus, ele contempla os corações. E vai dizer, então Jesus diz, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. E se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Então ele mostra que ali ele não estava falando dele, ele estava falando do Pai. Sendo que como homem, ele foi 100% homem, mas ele era 100% Deus. Muitos não querem aceitar, não aceitam. Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, quem fala de si mesmo, busca a sua própria glória. E nós sabemos que muitos estão falando dele mesmo e colocando na mente de muitos aquilo que não é verdade, porque estão falando dele. E o Senhor Jesus vai falar, quem fala de si mesmo, busca a sua própria glória. Se acha que ali se coloca na posição do sabedor, de que é o maior, que é o conhecedor, e de que ninguém mais sabe de nada. Mas o Senhor Jesus não é assim. Então quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, mas aquele que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro. Somos nós que estamos pregando, mostrando a palavra como ela é. Então nós somos, não vos deu, como é que é?
18. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que enviou ao Senhor Jesus, do que enviou ao Senhor Jesus, busca a glória daquele que me enviou, que é o Senhor Jesus, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Somos pecadores, falhamos, somos negligentes, negligenciamos muitas das vezes, deixamos, esquecemos, abandonamos. No momento de sermos fortalecidos, entra dentro do coração alguma coisa que você vai murmurar, sendo conhecedor da palavra. Então há necessidade de se procurar se aprofundar. E no versículo 19 vai dizer: não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei. Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei. Os judeus, eles andavam na lei, mas para seguir a lei que Moisés deixou, era necessário conhecer. Mas o Senhor Jesus fala com eles. A dissensão houve dessa forma, e ninguém vai gostar de falar. Se eles estão seguindo aquilo que foi lá do início, eles estão presos lá no passado. Eles não estão vindo, eles não aceitaram ainda. Então, por isso Jesus vai falar: não vos deu Moisés a lei? Não vos deu Moisés a lei? Ou não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós observa a lei? Se Moisés deu a lei, observa a lei. Observa a lei. Porque procurais matar. Por que procurais matar? Se Moisés mostrava que viria, vi. Então, nas orientações, nós vamos aprofundando e vamos ver que a Bíblia, mostrando que viria o Salvador, ele vem e Jesus está ali, e os judeus que recebem a lei, que é observador da lei de Moisés, querem matar, e Jesus pergunta a eles: não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei? Por que procurais matar-me? Por quê? Por que procurais matar-me? Então, olhando aqui, a multidão respondeu e disse: tens demônio, quem procura matar-te? Então a multidão, aí complicou, a multidão olhando Jesus falar aquilo ali, e está com demônio. Quem está procurando matar ele? Eles não sabiam do que estava acontecendo, mas aquele que estava falando, sendo conhecedor de cada coração, assim como conhece o que está no teu coração, meu querido. Ele conhece o que está no teu coração. Se você é apenas observador da lei, se você julga, você não está sendo observador da lei, você está sendo juiz, querendo colocar que você está na posição. Mas olhando a simplicidade de Jesus, não foi assim que ele agiu. Não foi assim que ele agiu. Esta é uma grande importância que temos de olhar para essa palavra. Olhando para essa palavra, nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele falando, e a multidão sem nada entender, vai dizer, né? A multidão respondeu e disse no versículo 20: tens demônio, quem procura matar-te? O Senhor Jesus estava falando de algo que estava na mente de muitos. Não na mente deles, por isso pensaram. E Jesus não condena por eles terem pensado. Não, porque não tinha conhecimento. Não tinha conhecimento. A pessoa sem conhecimento vai falar coisas que, na verdade, não tem conhecimento, então vai falar besteira. Ela vai falar besteira. Louvado seja Deus. E o Senhor vai mostrar, então, que a multidão não respondeu e disse: tens demônio, quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes: fiz uma obra e todos vos maravilhais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, que não que fosse de Moisés, mas dos pais, não que fosse de Moisés, mas
dos pais. No sábado, nos pais, no sábado circuncidais um homem. Não é de Moisés. Se o homem recebe circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim. Então, se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque eles estavam ali defendendo. Aí estavam indo contra eles, porque Jesus estava mostrando, porque no sábado eu curei de todo um homem. Só por isso? Oh, meu querido, por que viver se o homem recebe circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim? E quantos estão indignados porque não estão ali, aqueles que estão seguindo a palavra, não estão guardando o sábado. Mas ali eles se indignaram contra Jesus. Não é contra mim, não é eu que estou falando, é a palavra que está mostrando aqui. Para você entender, não tem como fugir. Não adianta você dizer, não, mas a lei tem que ser cumprida. Tem que ser cumprida. Aí daquele que tirar um i, acrescentar um tio na palavra de Deus. Não é para tirar e nem colocar. Mas Senhor Jesus veio não para condenar, Jesus veio não para condenar a lei e os profetas. Ele não veio para julgar a lei e os profetas. Ele não veio para isso. A missão dele não é essa. A missão dele ele veio como Salvador, para salvar o mundo, para salvar a humanidade. Por isso se entregou naquela cruz. E não mataram Jesus. Ele se entregou, porque ninguém tinha condições de matar a Deus. Ele se entregou naquela cruz, por amor de você, por amor de mim, por amor da humanidade. Ele veio para os que eram seus e eles entram em dissensão, porque Jesus estava ensinando no templo dos tabernáculos e houve dissensão entre os judeus. E nós estamos vendo aqui, se fosse para discorrer todo o capítulo, nós veremos, e você pode ver na sua casa que está escrito. Não vos deu lei, Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei. Porque procurais matar-me, a multidão fala, então estão respondendo Jesus, e pelo motivo que Moisés vos deu a circuncisão, não me for... Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, abre parêntese. Aí abre parêntese. Ele vai dizer, não que fosse de Moisés. E muitos estão seguindo a lei mosaica. A lei mosaica, não a lei de Deus. Mas não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidai um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Não julgueis. Então aqui, meu querido, eu gostaria de discorrer, mas eu quero ir na devocional de hoje. A devocional está mostrando de que Jesus ele veio e para que ele veio. Jesus ele veio e deixa algo muito maravilhoso na sua palavra. Iniciando do versículo de número 35, ele vai falar, disseram, pois, os judeus uns para os outros, para onde irá este que não acharemos? Que não acharemos. Olha só, os judeus, sendo observador da lei, conhecedor da lei, eles
vai e diz isso no versículo 35. Disseram, pois, quem? Os judeus, uns para os outros, entre eles, que não estavam concordando. Para onde irá este que o não acharemos? Aí se nós olharmos em Isaías 11, Isaías 11, no versículo 12, quer ver? Nós vamos ver aqui, Isaías 11, versículo de número 12, 11 de número 12. Isaías, o profeta Isaías vai falar sobre o reino do Messias é pacífico e próspero. O reino do Messias é o título do capítulo de número 11 de Isaías, e no 12 nós vamos entender porque eles falam aqui no 35, disse-lhe, vós me disseram, pois, os judeus uns para os outros, para onde irá este que não o acharemos? Aí Isaías vai mostrar no título do capítulo 11, que o reino do Messias é pacífico e próspero. Esse é o reino do Messias, é pacífico e próspero. Louvado seja Deus. Agora no 12 ele vai colocar, e levantará um pendão entre as nações, que é Jesus Cristo. E levantará um pendão entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra. Quer ouvir mais uma vez? Olha só. E levantará um pendão. Quem está falando aqui? De quem está falando? De Jesus Cristo. Sobre o reino do Messias, que é pacífico e próspero. E os judeus não sabiam. E eram observadores da lei. Eram conhecedores da lei. Então, para entender, e levantará um pendão entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, congregará desde os 4 confins da terra. Aqui está algo muito bem explicado. Tiago, no capítulo de número 1, vai declarar, o Tiago vai declarar como servo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, no primeiro versículo, ele mostra, Tiago, quer ver, peraí, Tiago, Colossenses, Tiago, não posso, deixa eu procurar muito aqui, Tiago 1, olha pra você ver o que ele fala aqui, como servo, apresentando como servo do Senhor. Tiago, servo de Deus, e do Senhor Jesus Cristo. Ele não menciona somente a Deus, e do servo, do Senhor Deus Pai, Criador, e do Senhor Jesus Cristo. E as 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Aí nós vamos encaixar o que está em Isaías, mostrando aqui, sendo relatado em Tiago, acerca de provas e tentações, mostrando de quem ele era servo, que era servo do Deus vivo, do Deus Criador e também do Deus Filho. Será que é tão difícil de entender assim? Como as pessoas são enganadas, como as pessoas acreditam em coisas que não estão registradas, que estão seguindo as doutrinas que foram implantadas, que não condiz com a palavra. Oh, meus amados irmãos, João 17, 35, João 7, 37, que é a devocional, ele vai dizer algo muito maravilhoso. No 35 nós lemos isso, e no 36 ele vai falar: que palavra é essa que disse, buscar-me-eis
e me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis ir. E no último dia, o grande dia da festa, olha só, que foi Jesus ensina no templo dos tabernáculos, houve dissensão entre os judeus, e nós vamos ver, e no último dia, que é a devocional diário, versículo de hoje, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, eu sinto a presença de Deus aqui, meu amado. Eu espero que você esteja sentindo a presença do Senhor na sua vida. Porque aqui no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha. Você está com sede? Vá até o Senhor Jesus. Venha a mim e beba. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como no 38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do próprio Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado por ainda Jesus não ter sido glorificado. Olhando para Isaías 55:1, vai falar também a respeito da sede. Ele fala: quem tem sede, vem até a mim aqui. Quer ver? Isaías também vai falar. Guarda bem as palavras aqui, como disse o Senhor Jesus: quem tem sede, venha. E quem 38 ele vai falar, e disse 37, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do ventre do centurião. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Aí 55 vai falar assim, ó: todo o povo é convidado a procurar a salvação. Salvação é Jesus Cristo. Isaías é o profeta messiânico que estava ali anunciando a Jesus. Ele diz: ó vós todos os que têm sedes, vinde às águas, e vós que tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vindes e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Vinho e leite. Então isso é para vermos que o Senhor, Ele mostrando aqui, vós, todos os que têm sede, vós, todos que têm sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai. É para ir sem dinheiro, vai como você está. João 6, versículo 35, ele vai dizer assim, olha só, João 6, 35, aqui ó, e Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Isso fala, pois Jesus, ele é a água da vida, ele é a água da vida. Entendendo dessa forma, meus irmãos, entendendo dessa forma, eu quero dizer na palavra de Deus, deixando para que fique guardado no seu coração. Quando cremos no Senhor e os convidamos para fazer parte da nossa vida, quando convidamos Ele para fazer parte da nossa vida, recebemos o Espírito Santo que começa a transformar o nosso caráter e influenciar nossas atitudes.
Nós vamos estar vivendo em novidade de vida, vamos viver de uma forma como não vivíamos antes. E como vivíamos antes, achávamos que era a forma certa, mas olhando para a palavra, vamos ter uma vida diferente. Vamos ter atitudes, abandonar a velha natureza pecaminosa, aquilo que você fazia e reconhece que é pecado e que não deve continuar praticando este pecado. Você vai passar a dar um bom testemunho do Senhor. Você vai passar a dar um bom testemunho do Senhor. E isso tudo promove a paz e a alegria em nosso coração. E no coração daquele que está sem dinheiro e quer comprar a água e mel e o pão. Vai ir sem dinheiro. É para você ir como você está. Jesus, ele convida, vinde a mim como estais. Oh, meu querido, a boca fala aquilo que o coração está cheio. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Portanto, se a palavra estiver amarga, estiver na sua boca, se você estiver vivendo uma vida amargurada, sem esperança, sem alegria, e não estiver edificando o próximo, isso vai significar que você precisa buscar a intimidade com esse Deus, com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo de Deus, e endireitar os seus caminhos para que os rios de água viva do Senhor possam fluir através de você. Esta é a devocional. E eu quero dizer que você pode fazer. Você pode falar com o Senhor. E Ele está atento, pronto, ouvindo a sua oração, pois Ele não está com seus ouvidos tapados e nem com as suas mãos encolhidas. Ele está com as suas mãos estendidas. É assim que mostra. Então fala com Ele, oh meu Deus, ó Senhor, que eu creio em Jesus. Mas não é você falar assim, Pai querido, eu creio em Jesus apenas por falar. Você tem que demonstrar que você de verdade crê. Eu creio no Senhor, na sua palavra de vida, que essa seja uma realidade na minha e na sua vida. Que não venhamos a estar dizendo isso de boca para fora. Oh, Jesus! Isaías vai dizer, olhando ele, para dentro dele, dizendo, sou um homem de lábios impuros e habito em meio a um povo de impuros lábios. Mas no momento que é transformado, o Senhor quer enviar alguém e ele se coloca dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Então não basta apenas você dizer, eu creio em ti, Senhor Jesus. Acabou a devocional aqui. A devocional não, fundo musical. Acabou fundo musical. Eu gosto do fundo musical. Louvado seja Deus. Me faz assim sentir mais leve, né? Diante de Deus. Tão bom você sentir a presença do Senhor. Então não adianta você dizer de boca para fora que crê em Jesus, que crê no seu poder, na sua palavra de vida, no seu amor que transforma e restaura. Não adianta você dizer apenas. Se você não entregar ao Senhor, confiar nele, ele não irá acontecer algo na sua vida. Não vai acontecer algo diferente. Mas você dizendo de todo o coração, Senhor, eu creio. Jesus, eu creio. Creio em Jesus. Eu creio em ti. Eu creio no seu poder, na sua palavra de vida.
no seu amor que transforma e restaura e faz nova todas as coisas, de coração. Por favor, eu sei que eu não consigo sozinho, embora eu estivesse procurando ajuda em formas, em lugares errados, mas agora eu te peço, por favor, Senhor, tem misericórdia de mim. Lembra daquele cego de Jericó? Por favor, ajuda-me a ter mais intimidade com o Espírito, que eu quero ser usado para edificar a vida do meu próximo. Eu vou concluir essa mensagem aqui. Estou indo aos 40, ontem passei muito. Mas desejo a você um abençoado domingo, né? Que Deus esteja no controle, continue. Ele não vai sair do controle dele, não vai perder o controle. Deus não perde o controle. Nós é que precisamos estar na posição, andando controlado por Deus, guiado por Deus, habitando no esconderijo do Altíssimo. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Hoje, às 9 horas, temos Escola Bíblica Dominical. A maior e melhor escola bíblica do mundo. Matricule-se conosco. As vagas são ilimitadas. Pode vir. As vagas são ilimitadas. Amém? Horário de início é às 9 horas. Vai até 10 horas. Quanto tempo? Não, 1 hora. 1 hora só. É 1 hora. Aí, passando a escola bíblica, nós temos um culto matutino. O culto da manhã, onde você vai receber uma palavra. Caso você esteja vendo e querendo nos acompanhar pelas redes sociais, Primeira Igreja Batista em Benfica. Há várias mensagens desejando. Tire o seu tempo, tire um tempo, dê uma oportunidade para o Senhor. E à noite, às 18 horas, reunião de treinamento, união de treinamento para todas as faixas etárias. Às 19, nosso culto de adoração. Você é nosso convidado. E Deus abençoe. Fique na paz. Graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja multiplicado. Não somente na sua vida, assim como em toda a sua família e onde estiver indo o seu coração. Amém? Deus abençoe.